Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho, então vamos aqui para uma super dica para o TJ Minas Gerais, né? Então esse é o nosso projeto, você aprovado no TJ Minas Gerais. Então são uma série de dicasinhas rápidas que eu sei que você vai conseguir assistir de qualquer lugar para te dar aquele gás. Se você já está estudando, vai ser uma forma de sempre se manter atualizado, né, gente? Sempre estar lá revendo certos assuntos. Se você ainda não começou o raciocínio lógico, pelo menos você já vai começar a criar uma noção. O que eu preciso, né? O que eu preciso? É claro, gente, que são dicas rápidas, então se não supre a necessidade de fazer um curso completo, tá? Seja comigo ou com outro professor, seja estudando sozinho, enfim, você tem que ter a matéria como um todo. Mas a intenção aqui é ajudar os alunos a manter aí, né, digamos, o estudo, dar uma noção para o aluno que não começou a estudar e de quebra também, gente, dar uma super ajuda para aqueles alunos que às vezes falam assim, não, Cassinha, não tem condição nenhuma de adquirir um curso, e a gente sabe que é difícil, né, gente? Então a ideia aqui, digamos, é ajudar esses três tipos de aluno aí, tá bom? E aí já peço a sua ajuda também. Só peço uma coisa em troca, gente. Compartilha, comenta, deixa seu like aqui, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube Professora Cássia Coutinho, e aí eu acho que fica uma troca super justa aí, tá bom? Então vamos lá, gente, para começar a nossa bateria de dicas inicial aí, né, digamos, o primeiro conceito que a gente tem que saber é de proposições, tá? Então, basicamente, o que eu preciso é saber quando uma frase é proposição e quando uma frase não é proposição, tá? Em termos de prova, tem dois tipos de questões que podem cair assim. Já caiu questões onde que ele pede o conceito especificamente, tá? Então, ele vai te pedir, podemos dizer que uma proposição é, aí tá lá, letra A, chup, letra B, chup, etc e tal. Ou um outro jeito que é mais comum, ele te dá uma sequência de frases e falar assim, das frases chup, apenas uma é proposição. Então, resumindo, ou ele vai pedir o conceito, ou ele vai pedir para você identificar qual frase é ou não uma proposição, beleza? Então, vamos lá, gente. Quando eu falo em proposições, o que tem que vir na sua cabeça? As proposições, gente, elas são sentenças declarativas, tá? Então, as proposições, elas são sentenças declarativas. E uma coisa que você já tem que colocar na sua cabeça que vai te ajudar é que ela sempre vai ter um sentido que, gente, completo, né? Tem que ter uma ideia aí completa, beleza? Isso aí é muito importante. Além disso, gente, quando a gente fala em proposição, eu tenho que conseguir inferir um juízo de valor, né? Então, pode ser julgada, né? Vou colocar até assim, ó, podemos atribuir apenas, isso aqui é importante, né? Apenas um dos valores lógicos, né, gente? Então, quando a gente fala em proposição, apenas um dos valores lógicos. Tradução, ela pode ser verdadeira, pulei aqui um brequetinho, pode ser verdadeira ou pode ser o que, gente? Falsa, né? Lembrando que não tem jeito de ser os dois, né? Não tem como ela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e ela tem que obrigatoriamente ter uma dessas classificações, perfeito? Gente, tem vários exemplos que eu poderia te dar aqui, mas vamos colocar, por exemplo, assim, ó, exemplo. Caio Castro. Não, vou até melhorar esse exemplo aqui, ó. Flávia Rita fugiu com o vizinho gostosão. Ok? Bom, se você já me acompanha, você sabe de qual Flávia Rita eu estou dizendo, né, gente? Para quem não conhece, aqui, né, são exemplos fictícios. Alexandre, te amo, você é meu cunhadinho do coração, tá? Então aqui é exemplo didático. Quando a gente fala Flávia Rita, eu tô pensando na minha irmã, professora Flávia Rita, tá? A gente às vezes até esquece que o aluno nem sempre lembra, sabe disso. Então, Flávia Rita, professora de português, se você não a conhece, super indico, digita aí professora Flávia Rita, tem muita aula legal de português para vocês, tá? Então, Flávia Rita, minha irmãzinha, Flávia Rita fugiu com o vizinho gostosão. É uma proposição?
Por quê, gente? Porque ela é uma sentença declarativa, ela tem sentido completo, eu consigo atribuir um juízo de valor. Eu, professora Cássia, eu sei se ela é verdadeira ou falsa? Não sei, gente, porque apesar de ser irmã da Flavinha, tem crimes que a gente não conta pra ninguém, tá? Mas, ou seja, ou ela fugiu ou ela não fugiu, não tem meio termo, tá bom? Belezura. Agora vamos lá, gente. Mais importante saber quando é uma proposição é a gente pensar quando ela não é, porque aí é uma tarefa que a gente tem que ter algumas atenções. Então, quando que não serão proposições, gente? Primeiro, quando eu tiver uma sentença exclamativa, tá? Então, se eu tiver uma sentença exclamativa, não é uma proposição. Então, se eu falar assim, que dia lindo, lógica, é maravilhoso. Ou seja, terminou em exclamação, acabou, gente, não é uma proposição, tá bom? Outra coisa facinho da gente ver, uma sentença interrogativa, né? Uma sentença interrogativa. Então, se eu falar assim, vamos ao cinema, é uma pergunta, gente, que você pode aceitar ou não, mas não é classificado como uma proposição. Então, moral da história, terminou em exclamação ou terminou em interrogação, você já sabe que não é uma proposição, fechou? Belezura. Outra coisa, gente, é quando a gente tem uma sentença imperativa. Uma sentença imperativa, ou seja, quando exprime uma ordem. E aí você tem que lembrar que na sentença imperativa tem que ter verbos no imperativo. Gente, Flávia e Rita, né? Aí aqui é lá com a Flavinha. Quando o aluno erra aqui, no fundo ele erra porque ele errou o quê? A proposição, né? Então ele errou o verbo na realidade. Então uma sentença imperativa, verbos no imperativo. Que mais que não são? Quando a gente tem uma sentença aberta. Gente, já peço aí de cara para vocês colocarem, digamos, um asterisco aqui, tá? Porque isso aqui é importante. De todas que eu tô te falando, essa é a mais importante, tá, gente? O que é uma sentença aberta? É quando a gente não tem aquela informação completa, né? Falta algo. Se eu falasse para você assim, ó, ela é professora de lógica. Ela quem? Se você pensou em mim, Cássia Coutinho, beleza, verdadeiro. Mas se você pensou na professora Flávia Rita, vai ser falso. Então, quando a gente fala, ela é professora de raciocínio lógico, ela quem? Então, esse artigo indefinido aí, quando a gente tem um artigo indefinido, algumas coisas assim, ele não vai caracterizar uma proposição, beleza? Uma dica para você pensar na sentença aberta, gente, é quando surge uma perguntinha. Ela é professora de lógica. Ela quem? Né? Ele foi eleito presidente do Brasil em 2018. Ele quem? Beleza? Então, assim, imagina lá o Whindersson Bono dando a notícia das eleições de 2018. Ele foi presidente do Brasil. Todo mundo vai olhar e vai falar assim, filho, ele quem? Fechou? Muito importante isso. E por último aqui, gente, quando a gente tem frases nominais, ok? Ou seja, quando não há presença de verbo, né? Se eu falar assim, ó, devagar e sempre, então, ou seja, não tem a presença de verbo. Então, dica rápida aqui, falou em proposição, o que vem na sua cabeça? Declarativa, tem sentido completo, eu posso atribuir apenas um juízo de valor, ou é V ou é F, não tem jeito de ser os dois, e obrigatoriamente é um deles, fechou? Quando que não vai ser? Se eu tenho exclamação, se eu tenho interrogação, se eu tenho verbo no imperativo, se eu tenho uma frase nominal. Esses são mais fáceis da gente analisar. E a sentença aberta, lembra assim, ó, ele quem? Quem é X? Quem é Y? Né? Se eu falasse assim, X é um número par. Quem é X? Y é maior que 2. Quem é Y? Ou seja, para eu inferir um juízo de valor, eu precisaria, digamos, saber quem é ele, quem é X, quem é Y. Fechou? Então, gente, aqui, ó, dica rápida para vocês do conceito de proposição. E você, eu, todo mundo aqui juntinho para o nosso projeto Você Aprovado no TJ Minas Gerais. Tchau, tchau. Confere aí, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário
e, né, convide aí seus amigos, você me ajuda divulgando o meu trabalho, ok? Inscreva-se no nosso canal que a gente está iniciando hoje o nosso projeto, você é aprovado no TJ Minas Gerais, com muitas dicas rápidas aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos, tchau, tchau!